Olá, como é que vocês estão? Espero que bem. Já fazia um tempo que eu não falava assim, abertamente, como é que eu ando me sentindo depois de tudo que passei, né? E ando me sentindo melhor, ando me sentindo melhor. Já se passaram uns 4 meses e meio, onde eu acabei entrando de maneira muito forte num processo depressivo. E desde esse momento eu passei por dias difíceis, né? E eu tive que pedir ajuda às pessoas. Porque, assim, quando você não teve, tipo assim, você nunca teve cachumba, você nunca teve catapora, né? Quando isso tá acontecendo com você, você não sabe que você tem aquilo, porque você nunca passou por aquilo. Foi exatamente assim que aconteceu quando eu tive essa depressão, que eu sinto que eu estou me curando dela. A depressão não é algo um bicho de sete cabeças. É uma doença que qualquer pessoa pode pegar e que pode se curar. Como uma gripe, como eu falei, como uma catapora, algo do tipo. Qualquer pessoa pode ter depressão. E quando você está tendo ela, quando você está nesse processo, você não entende porque você nunca teve. Por isso você fica tão confuso e as suas emoções ficam tão desequilibradas. Porque o que é a depressão, pelo que eu estudei? É um desequilíbrio químico no cérebro, né? É claro que ela não surge do nada. Por exemplo, eu já relatei algumas vezes, eu saí no ensino médio meio perdido em relação a sobre o que eu queria fazer, sobre o que eu queria ser. Tudo isso aí, de certa forma, me atrapalhou em muitas decisões e eu acabei indo por caminhos, depois tendo que retornar, tentando me encontrar ali, né? E muitas vezes isso não me levou a lugar algum, né? O que me fez perder tempo, e isso me gerou uma frustração pessoal, né, muito grande. E aí o tempo foi passando e eu via meus amigos se formando e tudo mais, e eu nada ainda e tal. Isso foi me gerando uma frustração pessoal, algo que eu não queria ter, porque eu sei que eu sou um cara bom, que eu sou um cara esforçado, que eu sou um cara que me dedico para ter alguma coisa, que eu sou alguém que luto, que corro atrás das coisas que acredito e quero. Mas eu me sentia frustrado comigo mesmo porque eu não tinha conseguido aquilo. E aquilo foi me deixando triste e tudo mais, né? E aí vieram também as decepções pessoais, a decepção política que, querendo ou não, eu depositei muito de confiança em alguns políticos que me decepcionaram. Isso também aumentou. Por último veio a pandemia, que, querendo ou não, qualquer pessoa, mesmo sem ter depressão, sabe muito bem como é ruim você ficar em período de ociosidade. E não era só a ociosidade em si, era um ambiente de morte que foi criado, sabe, o caos político também. Tudo aquilo foi gerando em mim um mal-estar e eu não estava conseguindo muito bem controlar minhas emoções e como uma forma de autoproteção eu acabei ficando irritadiço, gerando uma irritabilidade em mim mesmo, né? E aí por último, foi um término de um relacionamento de alguém que eu gostava e aí isso me gerou uma tristeza muito grande em meio de uma pandemia. Ou seja, gerou foi uma união de emoções misturado com uma decepção amorosa, né? E isso aí acarretou numa profunda depressão, tá? Eu lembro que há 4 meses atrás, quando ocorreu o término, eu me senti, foi um dos dias mais tristes da minha vida, né? Eu simplesmente queria morrer nessas semanas, nesses dias. E aí eu fiquei um período sem me alimentar e tudo mais, realmente em depressão. Porque você começa a entender quando você começa a passar. E aí não tinha motivação para levantar, fazer coisas simples, não tinha vontade mais, sabe? E tudo acarretou naquele momento. E aí eu senti que era o pior momento da minha vida e foi o pior momento da minha vida até hoje, né? E o que eu percebi é que as pessoas que estão ao nosso redor, muitas delas não compreendem, elas não têm consciência, elas não sabem o que fazer. Existe muita ignorância em torno disso. Porque já que é algo emocional, né, de certa forma também acaba sendo algo físico, porque mexe na nossa estabilidade física e consequentemente na emocional, eu acabei me tornando... Você se sente muitas vezes sozinho. E aí já que eu estava triste e ao mesmo tempo nesse período depressivo,
né? As pessoas não compreendem, as pessoas não acreditam que você está passando por aquilo, né? É triste ver quando nós confiávamos em pessoas, as pessoas dizem: você traz a depressão para si, você traz isso para você, o que não é verdade, né? Eu queria apenas ser escutado e conseguir sair daquela situação e resolver os problemas que pareciam muito maiores. Eu não queria ter entrado nesse período depressivo, eu não queria, né? Mas aconteceu. Não é uma coisa que você quer. Acontece. Igual as minhas crises de ansiedade. Eu não queria estar com crise alguma de ansiedade. Eu não queria ter deixado as minhas emoções confusas. Eu não queria. Mas aconteceu. Você não controla essas coisas. Acontecem. E aí esse período aconteceu e tudo mais e tal. E conforme o tempo foi passando e, ironicamente, conforme as coisas foram voltando ao normal, eu lembro que tiveram dias que eu só queria chorar. E aí tiveram dias que eu só ficava rindo, tentando mascarar aquela tristeza. Houve dias ruins, dias bons, inconstâncias e tudo mais. E hoje eu tô vendo aí, estamos chegando quase no 5º mês de que eu entrei nesse processo depressivo profundo, que hoje agora eu começo a de fato ter uma estabilidade emocional melhor. Conforme eu voltei a estudar, eu voltei a trabalhar, eu voltei a sentir prazer em me alimentar. Eu não estava sentindo prazer em nada, em comer, em trabalhar, em nem ganhar dinheiro, nada. Nada estava me motivando mais. É como se as coisas estivessem totalmente sem sentido, né? E tal, sem sentido, sem prazer, sem porquê, sabe? Não tinha um sentido. E agora eu vejo que depois de tudo que isso passou, eu criei novos planos. Eu consegui, a minha mente se ampliou, eu fui a São Paulo, eu retornei. As minhas emoções começaram a ter uma estabilidade maior. Eu estou com novos planos, eu tenho novos sonhos, eu estou com novos objetivos agora. Eu me sinto melhor, eu sinto que, embora o que aconteceu de ruim levou a me conhecer melhor e saber mais o que eu quero, e também a minha questão do alto valor. Eu estava também com os problemas sérios de autoestima. Ninguém fica depressivo, né, do dia para a noite, as pessoas dão sinais, né? Assim como quando alguém vai nos trair, as pessoas dão sinais de traições, elas dão sinais de que não se importam conosco, dão sinais, né? E a depressão é a mesma coisa. E o que que me ajudou a sair disso? Primeiro, falar, tá? Você tem que falar sobre o que você está sentindo, né? Eu tive uma resistência muito grande para falar, porque eu nunca tive esse perfil de cara fragilizado, fraco, eu nunca tive, eu sempre fui muito autossuficiente. Eu sempre tive muita força interna para suportar algumas coisas. E eu me vi fragilizado, eu não soube como reagir àquilo. Eu não sabia, eu não queria também demonstrar que eu estava me sentindo daquela forma. E às vezes você fala com alguém e você não sabe a quem recorrer, porque as pessoas também não sabem como é aquilo, né? Eu só recorri quando eu estava no limite, né? No limite de entender o por que fazer essas coisas. E aí hoje eu entendo, enxergo que por mais que tenham sido ruins o que aconteceu, de certa forma talvez fosse para ser assim, já que não existe acaso nas coisas, não existe um nada. Eu vou parar o vídeo, senão vai ficar muito longo.